E se de um dia para o outro você fosse forçado a abandonar seu emprego, deixar sua casa, seus amigos, seus familiares para trás e mudar para outro país? Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, professor Lúcio Brandão, aqui do Agora Disserte, professor de Geografia. Tranquilão? Nosso assunto hoje é sobre os refugiados, em específico os refugiados no Brasil. Caramba, assunto pesado esse, hein? Você vê em vários noticiários, você não sabe o que é real, o que não é. Vamos tentar entender um pouco mais isso aí? Beleza, ó. Se inscreve aqui nesse vermelhão que tá aqui embaixo, inscreve no canal, certo? Dá aquele likezinho e a gente vai começar a nossa conversa a partir de agora. Não se esquece, quando eu acabar de falar, a professora Sabrina chega para poder organizar os pensamentos junto com você, tá legal? Se por acaso você já assistiu a minha aula de alguma outra vez, você pode clicar lá embaixo na descrição que tem um link que vai direto para a parte da professora Sabrina. Tá lindo, né? Tá fácil, só podia ser o Agora Disserte. Show de bola! Então, vamos lá. Crise dos refugiados. Vamos debater primeiro esse tema, entender um pouco mais sobre do que trata isso? Olha só, dá uma olhada nesse texto aí que está aparecendo na sua tela. Ele basicamente vai falar da Convenção da ONU de 1951, que visava, após a Segunda Guerra Mundial, atender a essa grande massa de pessoas que se deslocavam, fugindo de diversas coisas, como perseguição religiosa, perseguição política, da violência da guerra, e precisava dar um destino a essas pessoas, acolher essas pessoas de alguma forma. Então foi feita em 51 uma convenção da ONU para os refugiados, que assinava um grande tratado sobre acolhimento desses refugiados. O nosso país, o Brasilzão, ele assinou o tratado no dia 15 de julho de 1952, basicamente um ano depois. A partir daí, o Brasil teve várias leis voltadas ao refugiado, mas essa foi o pontapé inicial desse processo. Tá legal? Então, show de bola, já sabemos o que é mais ou menos refugiado. Mas tem uma diferença, muita gente confunde refugiado e imigrante. Poxa, não é a mesma coisa? Os dois não saem de um lugar e vão para o outro? Basicamente, só que os motivos são diferentes. Quer ver só? Olha só, o refugiado, ele teme ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Então, ele não tem como ficar no seu local de origem, porque ele está sendo perseguido por esses motivos. Automaticamente, ele tem que sair dali e ir para um outro lugar. Show de bola! Então, ele vai ser considerado o que a gente chama de refugiado, tá? E o que vai ser o migrante? Bom, o migrante vai ser aquele que realiza algum movimento populacional. Pode ser um movimento de transhumância, pode ser o êxodo rural, pode ser até um movimento pendular. Existem vários movimentos, a gente pode conversar isso numa próxima aula. Se você quiser, deixa aqui no comentário pedindo pra gente falar sobre movimentos populacionais que eu trago para você em breve. Já sabemos a diferença. Refugiado é uma coisa, imigrante é uma outra coisa. Maravilha, professor! Vamos dar prosseguimento que essa parte eu já entendi. Então, e os refugiados no Brasil? Como é que está essa situação agora, 2017, dados de 2017 da Secretaria Nacional de Justiça? Bom, no Brasil, nós temos um acumulado de 10.145 refugiados reconhecidos, ou seja, aqueles que já tiveram o seu visto de refúgio assinado, reconhecido. E no mundo, nós vamos ter um acumulado de 22,5 milhões de refugiados reconhecidos. Caramba, é uma quantidade muito grande de gente. Sim, com certeza. Mas ainda é uma quantidade pequena, perto do número de pedidos, pessoas que ainda não foram reconhecidas como refugiados, né? Mas ainda assim é um número muito grande. Nós temos aí no Brasil as solicitações em trâmite, 86.007 solicitações. E pelo mundo, 2,8 milhões de solicitações de refúgio que estão em trâmite. Tratando-se do Brasil, a maior quantidade de refugiados são os sírios. Olha só que impactante é essa situação da Síria. Os refugiados da Síria estão vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida,
fugindo de várias perseguições. Olha que interessante essa parte aqui. Aqui são os dados também da Secretaria Nacional de Justiça, que vai falar sobre as solicitações de reconhecimento de condições de refúgio em 2017. Os venezuelanos, eles estão bombando nessa marca aí. Uma grande quantidade de venezuelanos pedindo refúgio. Porém, se liga, abre um parênteses nessa discussão aí. Os venezuelanos estão solicitando, eles não são considerados refugiados ainda. Por quê? Para ser refugiado, você tem que estar fugindo de condição de perseguição política, religiosa, racial, todos aqueles itens que a gente viu anteriormente. E os venezuelanos são considerados uma questão humanitária, assim como os haitianos também, uma questão humanitária, ou seja, questão de pobreza, questão de problemas até políticos, mas que não geram necessariamente uma perseguição. Alguns tipos de guerra não são vistas como refúgio, e sim como questões humanitárias. A miséria é uma delas. Tá? Então eles estão solicitando. Show! Mas não necessariamente eles vão ser reconhecidos, como a gente pode ver agora. Olha só, a gente vê aí em 2017, a maioria é de sírios reconhecidos como refugiados no Brasil. E se você perceber, os venezuelanos nem constam dessa lista, tá? Show de bola, você tem que dividir essas caixinhas aí na sua cabeça. Bacana? Vamos lá. E qual é o perfil, professor, desses refugiados? Bom, a gente vai perceber que a maior faixa etária aí presente entre 30 e 59 anos. São aqueles que estão mais presentes, 44% deles, seguidos dos entre 18 e 29 anos, que representam 33%. Bom, é uma população economicamente ativa, né? Apta a trabalhar. Show de bola, bacanérrimo. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que é uma população que pode acrescentar muito ao Brasil através do seu trabalho, através da sua cultura, através do seu conhecimento. Show? Passando para o próximo dado, quais são os principais problemas relacionados ao refúgio no Brasil? São esses aqui, ó. Demora na liberação de documentos. Você entra com a solicitação, a gente viu nos dados anteriores, para ser refugiado. E aí o órgão do governo brasileiro vai fazer a análise desses documentos para conferir ou não o visto de refúgio. Bom, atualmente é um total de 13 funcionários responsáveis por analisar todos os pedidos. Isso faz com que demore, em média, 2 anos para poder sair essa resposta definitiva. Isso é um grande problema, porque eles ficam sem a documentação necessária, entre elas o visto de refúgio e o visto humanitário. Já expliquei a diferença entre eles, qual é qual, tá? O reconhecimento de documentos profissionais. Muitos desses, eles são profissionais nas diversas áreas nos seus países, como médicos, como arquitetos, como professores, enfim. Só que aqui no Brasil, o seu diploma não é reconhecido. E isso é um problema, porque ele não pode exercer a sua função. A gente tem vários casos, refugiados que são professores e que trabalham fazendo bicos porque o seu diploma não é reconhecido. Isso aí é um problemão. Então, o reconhecimento desses diplomas, isso pode aquecer o mercado brasileiro. Olha só que interessante como isso pode ser bom. Falta de políticas públicas inclusivas. Rapaz, isso aí é um problema que a gente sempre vai debater, que a gente tem batido muito aqui no Agora Disserte. As políticas públicas vão garantir a melhor qualidade para aquela área social, aquele grupo social, né? Então você tem que construir políticas públicas de assentamento. No Brasil, trazendo só em caso de imigrantes, cerca de 40 mil venezuelanos já chegaram ao Brasil e 40 mil haitianos. São 80 mil pessoas chegando ao Brasil, sem uma política pública efetiva que garanta trabalho, educação. As cidades próximas da fronteira, por exemplo, são cidades que estão infladas. Tudo isso tem que ser visto com muita atenção. Senão a gente vai ter que fazer um paralelo aqui. Lembra os refugiados, esses 80 mil e muitos outros que estão aí pelo Brasil sem o seu devido reconhecimento, sem políticas públicas? Então,
é uma grande massa sem condições de avançar socialmente. Mais ou menos como 1888, quando a Lei Áurea vai libertar todos os negros. Eles estavam livres para ir embora. Mas ir embora para onde? Que condição de trabalho? Que condição de moradia? Que condição de inclusão social? Mas, professor, me diz uma coisa, a gente tem opções? Porque o Brasil já é um país em crise, com dificuldades, falta de emprego. O que está faltando? Talvez faltem políticas públicas. Vamos ver? 2 exemplos muito interessantes. O primeiro é o como não tratar os refugiados. Essa é uma matéria do Euronews, um site português, um portal português, que fala das condições desumanas na Grécia para os refugiados. Eles vivem dentro das arenas olímpicas, em algumas vezes, e dentro de fábricas abandonadas, em campos de concentração, sem acesso digno à comida, sem acesso digno a saneamento básico, esperando saber o que vai ser feito deles dali para o futuro. Eles não podem trabalhar, eles muitas vezes são hostilizados pelos próprios moradores locais, eles não têm a mínima perspectiva de vida. A segunda possibilidade é uma possibilidade muito mais humana e muito mais positiva para o país, que é a cidade siciliana que renasce com a ajuda de refugiados, matéria do jornal Estadão, onde uma cidade lá do sul da Sicília, ela começou a receber os primeiros barcos de refugiados. E essa cidade tinha uma característica, como muitas cidades europeias, de ter uma população muito idosa. Os jovens saíram dali e foram buscar emprego em outros lugares. Então, uma população muito idosa, muitas casas abandonadas. O que o prefeito pensou? É uma ótima oportunidade de melhorar a vida dos refugiados e melhorar a vida e a economia da minha cidade. Então ele começou a criar políticas públicas, começou a alugar casas antigas de pessoas que não moravam mais para que esses refugiados pudessem se abrigar. Criou um programa de trabalho para os refugiados, no qual eles ganham 30 euros diários para desenvolver os mais diversos trabalhos. Aquela cidade que era economicamente morta voltou a se aquecer. Crianças voltaram para a escola, pessoas voltaram a trabalhar, a cidade economicamente retornou, economicamente e socialmente também, cheio de culturas, cheio de cheiros, cheio de sabores. Percebe como é uma nova opção? Muitos dos refugiados brasileiros, eles chegam ao Brasil e migram em direção a São Paulo, Rio de Janeiro, que já estão lotados, que já têm muitas mazelas sociais, mas eles vão lá em busca de quê? De trabalho, de dinheiro, de melhores condições de vida. Por que não criar políticas públicas e levar esses refugiados, dar melhores condições de vida a esses refugiados em pequenas cidades brasileiras? Cidades que precisam de desenvolvimento, cidades que estão precisando de profissionais para determinadas áreas. Então isso tem que ser muito bem debatido. Falamos. E agora, professor? Já entendi, mas eu preciso organizar esse meu pensamento. Para organizar o pensamento é só esfregar a lâmpada que vem aí, ela, a nossa geninha, professora Sabrina Oliveira. Vai lá. Fala, galerinha, beleza? Cheguei. Segundo o professor Lúcio, ele esfregou alguma lâmpada e eu apareci aqui. Que lâmpada é essa? Eu não sei, mas aqui estamos para continuar debatendo a questão da crise dos refugiados. Então vamos lá? Tá lá, caiu na sua prova e você vai ter que escrever. Vai aproveitar tudo aquilo que o professor Lúcio falou. A gente vai estruturar e vai montar um texto nota 1000. Tá preparado? A gente vai começar de um modo diferente hoje. Eu levantei algumas ideias extraídas do conteúdo do professor Lúcio que a gente vai aproveitar na nossa redação. A primeira delas e a mais marcante é a ideia de que refugiar é um compromisso humanitário. O professor Lúcio repetiu várias vezes. Nós, enquanto nação, assinamos um tratado. Então a gente não pode se negar a oferecer o refúgio. A gente tem que abrir a porteira, né? Lembra lá do comercial? Abre a porteira, coração. Você não lembra porque você é novo, né? E eu tô aqui entregando a minha idade. Mas finge, vamos fingir. Temos que abrigar, temos que refugiar. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. E aí a gente olha para o segundo tópico,
que é o oferecer refúgio, é diferente de acolher. Eu posso simplesmente abrir as portas da minha casa para uma visita e dizer para ela, ó, tá aí a casa. Mas você não pode sentar no sofá, você não pode abrir a geladeira, você não pode beber uma água, mas um teto sobre a sua cabeça você tem. Acolhi. Mas será que eu refugiei? Eu tenho que ter em mente que refugiar não coisifica o refugiado. O que eu quero dizer com isso? Ele não ganha status de coisa. Então isso não pode ser feito de qualquer maneira. O professor Lúcio deu um exemplo muito interessante lá da Grécia. O que a Grécia está fazendo é tratar o refugiado como coisa. Eu dou um lugar, destino um lugar, jogo lá essas pessoas e é meio que cada um por si e Deus por todos, se é que você acredita em Deus. Então, não é a maneira ideal, não é a maneira correta, porque eu estou tratando seres humanos como se eles não fossem animados, né? No princípio de dotados de alma. Tranquilo? Então, como é que eu tenho que fazer isso? Sobretudo, quando eu pensar em refúgio, eu tenho que pensar em garantir a dignidade desse ser humano. Porque antes de ser uma pessoa que saiu do seu país e está tentando fugir de uma guerra, de uma opressão, ele é um cidadão da comunidade internacional. E como cidadão da comunidade internacional, ele deve ser tratado de maneira digna, com acesso a todos os direitos que aquele país oferece. Perfeito? Ideias levantadas, eu já posso pensar então naquelas políticas públicas das quais o professor Lúcio falou. Porque se eu entendo que refugiar deve ser feito de uma maneira ideal, eu preciso pensar, como ele bem disse, em políticas que trabalhem em prol disso. Porque se eu não tiver políticas públicas, as consequências para o país serão muito problemáticas. E eu elenquei algumas para vocês. O professor Lúcio também já falou, o aumento da população de rua. As cidades ali, as regiões da fronteira, elas estão infladas. Eu tenho muitas famílias em condição de rua e essa é talvez a principal tendência se eu não penso em como eu vou assentar essas pessoas que estão chegando aqui. O que o professor Lúcio chamou aí de políticas de assentamento. Eu vou ter um adoecimento físico e mental desses refugiados que necessariamente vai gerar uma sobrecarga no meu sistema de saúde. Casos de xenofobia, né, de preconceito com esse estrangeiro, com o que vem de fora, né, eu não vou assimilar muito bem a cultura, eu muitas vezes vou hostilizar, voltando aí ao caso da Grécia, e posso chegar a casos de violência direta, né, que são mais preocupantes, mais alarmantes. Crescimento do trabalho informal, se eu não tenho documentos, se eu não tenho o meu diploma reconhecido, eu vou trabalhar fazendo o quê? Eu vou ali botar uma banquinha com a comida típica do meu país. Lembram-se do caso do estrangeiro, se eu não me engano, em Copacabana, que vende esfirras? Eu não posso trabalhar no mercado formal, eu vou trabalhar no mercado informal, correto? E também o aumento da criminalidade. Muitas vezes, para alguns, obviamente, a condição de rua é muito degradante. O trabalho formal não é possível, nem sempre todo mundo tem a oportunidade ou a criatividade para trabalhar de forma informal. Então, algumas vezes, é muito estranho a gente falar de uma ideia determinista, mas parece que a única opção que vai sobrar é o crime. Desde pequenos crimes até grandes associações aí a organizações criminosas. Certo? Elenquei as minhas ideias, vou então estruturar pensando nelas. E aí eu coloquei para você uma contextualização, a apresentação do tema, aproveitando o que eu falei, aproveitando o que o Lúcio falou, mais uma tese, um posicionamento. Perfeito? Vamos ler aí comigo? Milhares de refugiados chegam anualmente ao Brasil, deixando para trás guerras sangrentas e a opressão de governos ditatoriais.
O que encontram aqui, no entanto, é um novo conjunto de obstáculos que alimentam uma situação também dramática. Nesse sentido, é importante compreender que, embora o refúgio seja um compromisso humanitário, oferecê-lo desvinculado de políticas públicas é falácia de solidariedade, cujas consequências podem ser caóticas para o Brasil. Tratando-se aí de contextualização mais tese, importante frisar, você está percebendo que eu falo isso em todos os vídeos. As minhas palavras-chave têm que aparecer. Refugiados, Brasil, ou problema, crise, para que fique claro para minha banca qual é o tema do qual eu vou tratar. E o que eu fiz aí? Aproveitei algumas informações, principalmente aquela sobre o que é de fato um refugiado, né? Alguém que está fugindo de uma perseguição política, de uma guerra. Aproveitei essa informação, mostrei que, embora eles fujam, quando chegam aqui no Brasil não encontram condições ideais e não encontram por quê? Porque falta política pública, e me posicionei. Oferecer refúgio é obrigatório. Tem que, mas eu tenho que fazer isso aliado a políticas públicas. Perfeito? E que políticas públicas são essas? Como resolver? Como melhorar a situação do refugiado? Tá lá, botei propostas de intervenção a curto e a longo prazo. Por que a curto e a longo prazo? Porque essas pessoas estão chegando agora e precisam que seus problemas sejam resolvidos agora. Eu não posso aguardar 2 anos para melhorar a condição da minha família. Então, a primeira coisa a ser pensada, políticas assistencialistas. Eu tenho que gerar formas dessas pessoas sobreviverem com dignidade no país. Então, eles têm que poder se alimentar, têm que ter direito à saúde, direito à moradia. Isso pode ser feito com auxílios, né? O que eu estou chamando aí de auxílio refúgio. Pode ser feito com aluguel social, projetos de habitação, como o exemplo lá da Sicília. Tem casas antigas, tem casas abandonadas. Por que não alugá-las? Por que não permitir que o refugiado more nesses lugares? Né? Melhor do que ele morar ao relento, correto? Preciso dessa regularização de documentos em menos tempo. 2 anos é muito tempo para que uma pessoa viva numa condição anormal, para que essa pessoa viva na rua, para que essa pessoa passe fome. Na verdade, qualquer tempo passando fome é muito tempo. Então, se eu regularizo o documento, se eu valido diplomas, se eu capacito os que não são capacitados, eu dou a essas pessoas a oportunidade de fazerem um futuro digno, que é o que elas vêm buscar aqui. Correto? E se eu regularizo os documentos, eu preciso agilizar aí a matrícula das crianças e jovens em idade escolar. Muitos já vêm para cá formados e precisam ter aí os seus documentos profissionais reconhecidos, né? Mas e aqueles que ainda estão estudando? Quer dizer que eu vou negar essa oportunidade de estudo? Não. Regularizo o documento, boto comida na barriguinha e mando para a escola, porque só a educação é o caminho para a gente vencer grandes mazelas sociais. Então, se eu tenho que ter educação de dentro, eu tenho que ter educação para o que vem de fora. Perfeito? E a longo prazo, primeiro, conscientizar a minha sociedade. A gente tem que ter em mente que não existe autoconscientização. Eu não estou sentado na minha casa falando, putz, bem que eu podia parar de ser racista, bem que eu podia parar de ser xenofóbico. Isso vem de fora, isso vem da mídia, isso vem da instituição de ensino. Então eu tenho que ver em algum lugar o que é xenofobia, por que a xenofobia é ruim, por que não fazer? Porque aí eu tenho uma sociedade que está conscientizada e aí eu evito os casos de violência contra os refugiados. Capacitação ou validação, que vai demorar um pouco mais do que simplesmente ceder o visto de refúgio, certo? E incentivos a empresas que empreguem os refugiados. Se você já viu o nosso tema de inversão da pirâmide etária nacional, você vai ver que lá a gente falou de algo muito parecido, que era incentivar as empresas a contratarem os idosos de um regime mais flexível. Se eu incentivo as empresas
a contratarem os refugiados, o ganho aí é enorme para os dois. Porque esse intercâmbio cultural vai ser gigantesco e muitas vezes maravilhoso. E esse cara que vem aqui buscar condições vai encontrá-las. Certinho? Tem aí para você então contextualização e tese prontinhas, como já é tradicional nos nossos vídeos. Tem também por que refugiar é um compromisso humanitário, é obrigatório. O que pode acontecer se eu não penso políticas públicas? E, por fim, políticas públicas para resolver. Tá sentindo o Mil se aproximar de você? Então já aproveita que tá envolvido, que tá nesse clima gostoso. Já, clica aqui embaixo, deixa o seu like. Aproveita, tá achando bonitinho, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? E se você quiser sugerir alguma coisa, deixa aí o seu comentário que a gente vai fazer o possível para te responder e para te atender, ok? Até a próxima!